seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre a segunda temporada de The Bear, o Urso, que estreou nessa quarta-feira, dia 23, no Star Plus. E esse vídeo ele vai ser um vídeo com spoilers pra gente discutir abertamente sobre algumas questões aí da temporada. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, nessa segunda temporada, né, o Carmy, o Rich e a Sidney, eles estão aí numa corrida contra o tempo para reabrir o restaurante, e eles têm a pretensão de transformar esse local que vendia o famoso sanduíche para um lugar de alto padrão. Afinal, eles querem uma estrela Michelin, e é muito importante, inclusive, falar esse objetivo deles para discutir um pouco do que a gente vê nessa segunda temporada. Enquanto a gente vê essa transformação do restaurante, a gente também acompanha a jornada individual de cada um dos personagens, que são obrigados a olhar para o passado para se aprimorarem e chegar no seu objetivo. Eu acho que uma das principais dificuldades quando a gente tem uma série que ela chama muita atenção é fazer uma segunda temporada consistente ou coerente com o que foi a primeira temporada, dentro desse público que foi cativado, conquistado ali. E isso, além de The Bear, né, eu incluo séries como foi o próprio Ruptura, que foi muito falado na época. Então é lógico que uma segunda temporada dessas séries, elas acabam gerando uma expectativa muito grande. Eu preciso dizer, e talvez isso seja meio contra a maré do que eu tenho visto desde quando a temporada estreou nos Estados Unidos, mas no âmbito de crítica e não essencialmente de público, eu senti que essa temporada ela foi um pouco mais devagar. O devagar, ele é essencial aqui pro que a gente vai acompanhar dessa história, mas que fugiu um pouco dentro do que eu particularmente gostava da série, que era essa loucura da cozinha, essa ansiedade que causava. Eu lembro até que quando eu fui assistir The Bear a primeira vez, eu não consegui assistir de imediato os primeiros episódios, porque eu criei muita ansiedade, e aí depois eu deslanchei, maratonei a série. Na época eu acho que eu até cheguei a comparar com aquele Joias Brutas, que também é um filme que traz uma narrativa que te projeta essa ansiedade. E aqui, assim, eu acho que é bom ao mesmo tempo a gente ter uma segunda temporada que traz uma calmaria, no sentido de realmente trabalhar outras sensações, principalmente porque vai ser totalmente importante pro desenvolvimento desses personagens. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que o que eu particularmente gostei muito da série, da temática de cozinha, e como eles traziam, até mesmo, por exemplo, na história do Carmy ali, do passado dele na cozinha que ele trabalhou e que foi super traumático e sei lá o que, e que inclusive a gente vê reflexos disso nessa segunda temporada, na finalização principalmente, né? Eu vi vários trechos assim de crítica, né, de gente falando que se consagrou como uma série realmente boa, e de fato, assim, eles têm uma narrativa boa. Eu acho que as participações que eu já vou comentar aqui, que inclusive a gente vê, são reflexo disso, mas me chamou muita atenção, principalmente um trechinho assim que eu vi, que é um tweet, né, que falava que The Bear nunca foi sobre a cozinha, mas sim sobre aqueles personagens, aquelas relações. Sim e não, né, tipo, eu acho que toda série, ela tem ali a sua temática principal, e os personagens, eles são desenvolvidos no entorno disso. Isso não quer dizer que a série só pode falar de cozinha, não tem que desenvolver os personagens. Não, óbvio que não. Os meus episódios favoritos foi o 7º episódio e o último. O 7º é o episódio do Rich, né, em que ele vai trabalhar ali na cozinha, ele ganha gosto, ele ganha amor por aquela arte que está sendo feita. E aí vai até parecer contraditório. Eu entendo que a série, ela traga a narrativa individual de cada um, porque pra mim é como se essa temporada ela fosse justamente uma transição do que é ser um cozinheiro, do que é ser um grande cozinheiro. Então, por exemplo, quando a gente tem episódios individuais ali do Marcus, da Tina e do Ebra, que são personagens mais secundários na trama, eu consigo compreender o porquê daquele episódio. A gente tem essa parte da confeitaria que ela é muito mais complexa, né? Então eu acho que é essencial sim a gente ter aquele episódio do Marcus. O episódio da Tina e do Ebra, eu senti que poderia ter uma elaboração maior dentro ali da proposta deles melhorarem as skills deles, mas ao mesmo tempo eu acho que é um contexto muito interessante, principalmente ali na Tina, né? Ela sempre teve esse aspecto dela não respeitar a Sidney inicialmente, porque ela era muito mais jovem e ela tinha supostamente mais experiência, mas ela também compreender, né, que ela precisava ter mais habilidades. Então o que eu quero dizer é que é muito compreensível o porquê eles trabalham esses aspectos nesses personagens e nos personagens como o Rich ali, mas eu senti muita falta da frenesia também do que é a cozinha. Mas aí voltando, né, a cozinha também, ela é
essa lentidão para chegar no seu aprimoramento. Esses episódios, eles são essenciais pra gente chegar ali no final e eles conseguirem o objetivo deles. A Michelin ainda não veio, mas deles conseguirem, dentro de tantas coisas caóticas que acontecem, como por exemplo o Carme ficar preso no congelador, a gente vê que ele tem uma equipe que conseguiu se estruturar, porque todos esses personagens, eles passaram por suas jornadas individuais para chegar naquele momento, para chegar naquela excelência, que eles consigam trabalhar como equipe e fazer aquilo ser funcional. Caótico, mas funcional. E aí, resumindo tudo isso que eu quero dizer, é que eu compreendo o porquê foi feito dessa forma. Quando eles anunciaram a segunda temporada, eu já tinha assistido a primeira, eu achei que a obra ali, né, ia ter, tipo, caos, várias coisas que eles iam descobrindo, que nem acontece de fato, tipo, o mofo no teto, o gás que não funciona, mas eu achei que eles iam incorporar isso na narrativa um pouco similar ao que era ali na cozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que dentro do contexto de caos é bom uma calmaria, porque a gente tem episódios também que são caóticos, como o episódio da família do Carme ali. Eu acho que eles constroem muito bem aspectos tanto da Natalie quanto do Rich e do Carme, né, como o caos daquela família, como as coisas aconteciam, e talvez explicar um pouco do falecido irmão. E aí eu acho que, por exemplo, o Rich, né, a gente pode pegar ele, que ele tinha muitos aspectos similares ao do Mike, que ele transforma aqui no episódio dele. E quando eu falo da temática de cozinha, é que me gera realmente uma curiosidade. É muito interessante ver as coisas, como elas acabam acontecendo, como tudo é sincronizado, até mesmo o significado, né, de cada segundo conta, que eu acho que gera uma curiosidade interessante, que não é à toa que, por exemplo, aquele filme, né, o The Menu, também deu super certo, lógico, também pelo teor narrativo dele, mas enfim, não é uma análise sobre esse filme, e caso você não tenha assistido, fica aí a dica, é um filme bastante interessante dentro desse contexto de cozinha também, e tem a Anya Taylor-Joy, mas eu acho que o sexto episódio, ele inclusive é um episódio mais longo, né, a gente tem aqui um episódio de 1 hora, a gente vê momentos muito importantes de significado, do nome, The Bear, né, da família ali, desse contexto para a construção desses personagens, até mesmo da Natalie, que ela acaba cuidando, gerenciando ali das coisas, porque ela sempre tentou gerenciar ali a família, ali no caos da mãe dela, ela era muito esculachada e ela era permissiva com isso, né? E os reflexos disso até hoje. Então eu acho que é uma construção bastante interessante sobre esses personagens. E sem falar que assim, gente, esse episódio é absurdo. Eu acho que é aí que também mostra como a série ela se consagra em alguns aspectos, né? Porque a gente tem simplesmente Bob Odenkirk, a Sarah Paulson, gente, quando eu vi a mulher lá, eu fiquei, meu Deus! A Gillian Jacobs, eu sou apaixonada nessa mulher. E lógico, Jamie Lee Curtis, que tá simplesmente incrível. Que assim, gente, esse não foi um dos meus episódios favoritos, mas ele é um episódio que tecnicamente é absurdo. É assim, você pode não gostar do episódio, mas você entende a potência dele. Ali, gente, tem esses atores porque ele só é possível com atores como esses que estão em cena pra segurar a peteca. As coisas como elas acontecem é absurdo. A técnica desse episódio é impecável, não tenho o que falar. E não satisfeitos, ainda temos Olivia Colman depois, no 7º episódio. Então, assim, é absurdo que essa temporada ela constrói. Eu acho que é, assim, uma temporada que ela tem seus defeitos. Eu não vou ser desonesta aqui só pra falar porque é uma série supostamente cult, né? Todo mundo vai elogiar, muito provavelmente eu vou talvez ser massacrada. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu entendo a potência dessa segunda temporada, eu entendo a importância e eu entendo o porquê a jornada é feita dessa forma. Mas eu, particularmente, gosto muito de aspectos de construção que a gente viu lá na primeira. E aí, por último, mas não menos importante, né, também queria falar sobre um pouquinho a jornada do Carme, como ele também se pune, né? Eu acho que é interessante porque a gente via muito do ponto de vista de que ele era punido na cozinha, mas ele também tem um aspecto autopunitivo, tanto por aspectos familiares que a gente vê ali, né? A forma que ele se estressava, é interessante ver a própria personagem da Sarah Paulson, né, falando pra ele sair daquele ambiente, porque ela entendia o quão caótico era aquela situação. A gente, inclusive, compreende melhor aspectos deles lá da primeira temporada. Mas o Carme, ele é um personagem que ele tem a sua construção ao longo da temporada toda, diferente de alguns personagens que a gente tem episódios mais focados, e tem também a construção dele ali com a Claire, e aí eu retorno a esse lance punitivo dele.
ele, porque quando ele tem algo bom, ele autodestrói ali. Então, diferente dos outros personagens que a gente vê algo mais conclusivo na segunda temporada, a gente tem mais aspectos a serem trabalhados aí no Carme. Isso eu achei bastante interessante. É um personagem que tem muitas camadas, mais coisas a serem compreendidas aí. Mas, gente, eu preciso dizer, eu amei a evolução do Richie. Eu amei ele se sentindo bem com o terno, sabe? Eu achei isso muito legal pro personagem, porque ele era um personagem que particularmente me estressava. Eu gostava dele, mas me estressava. É interessante porque os personagens de The Bear, o urso, de uma forma geral, né? Eles têm aspectos que te irritam muito. Tem aspectos da Sydney também que eu fico meio... Como assim? Por que ela tá fazendo isso, sabe? Principalmente quando ela é muito dominativa com relação ali ao restaurante, em pontos de decisão que, apesar de existir um combinado, ainda assim é um restaurante da família do Carme. Mas também ela é extremamente essencial, porque sem ela as coisas também não funcionariam dentro dos aspectos que a gente vê do Carme. Então eu acho que é uma combinação de personalidades que trazem esse caos e que você consegue amar e odiar eles ao mesmo tempo em determinados momentos. Então, a gente tem sim uma estrutura de construção de personagens que é realmente muito boa, mas pra mim, nessa segunda temporada, faltou um pouquinho de temática de cozinha propriamente dito. Por mais que elas estejam ali no entorno, um fazendo ali a confeitaria, outro mais na técnica do corte, da agilidade, outro no desenvolvimento do restaurante, é muito interessante. Essa construção, ela é muito necessária. Isso também é a cozinha. O que eu quero dizer é que eu senti um pouquinho de falta da prática, que foi o que dominou muito na primeira temporada e que me pegou muito o caos, e que provavelmente a gente vai ver bem mais na terceira. Então o que eu quero dizer é que é compreensível, eu entendo sim a importância e o contexto da segunda temporada, mas eu ainda assim prefiro muito mais a primeira. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês sentiram assistindo essa segunda temporada de The Bear e o que vocês esperam pra terceira temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!